Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir a nossa primeira parte da lista a respeito de isomeria espacial. Então a gente já estudou antes a isomeria plana, né, pessoal? Que são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas o rearranjo dos átomos se dá de uma maneira que eu acabo tendo cadeias diferentes, ou funções diferentes, ou posições de radicais, posição de dupla ou tripla ligações em locais diferentes, o que acarreta em propriedades diferentes, às vezes propriedades físicas, como ponto de ebulição, ponto de fusão, às vezes a utilização deles modificam por conta disso também, né? E depois a gente começou a estudar a isomeria espacial. O que são isômeros espaciais? Também são compostos que possuem a mesma fórmula, porque são isômeros, né? Mas aqui eu vou perceber que é a mesma função, que é a mesma cadeia, tá? Que é a mesma posição. Então não é uma isomeria plana. Aqui ela tá mais espacial, tá, pessoal? É alguma modificação na ordem dos átomos ali que dá esse tipo de isomeria e por conta de ter essas variações formam compostos diferentes com algumas propriedades diferentes, tá? A gente viu que tem isomeria cis-trans, que é a isomeria geométrica, e a isomeria óptica, tá? Então, a número 1 é uma questão lá de São Paulo. Ele fala assim: dadas as estruturas dos ácidos maleico e fumárico, respectivamente, a que isomeria eles pertencem? Então, pessoal, olha, eu olho aqui, eu sei que eles são isômeros, daí eu vejo que tem a mesma fórmula, são as mesmas funções. Nossa, pessoal, então não é isomeria plana. Não pode ser isomeria de função, não pode ser isomeria de cadeia, não pode ser isomeria de função, né? Daí eu percebo. Eu sei que em compostos abertos, para existir isomeria geométrica, eu preciso ter uma dupla ligação. Então, eu vou olhar aqui para essa dupla ligação. O que eu percebo aqui? Olha, se eu olhar para os átomos de hidrogênio, pessoal, olha, aqui eles estão do mesmo lado dessa dupla ligação. Se eu olhar para cá, pessoal, eles vão estar em lados opostos. Os ligantes, né? Aqui tem dois ligantes iguais do lado esquerdo e dois ligantes iguais do lado direito. Aqui os ligantes eles estão em lados opostos. A gente viu que isso caracteriza a isomeria geométrica, tá? Então, quando os compostos estão do mesmo lado, esse aqui é um composto que eu chamo de cis. E quando os elementos com menor densidade, né, estão em lados opostos, eu chamo esse aqui de trans, tá? Então essa aqui é uma isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Então a resposta correta é a letra C. Pessoal, número 2 é uma questão de vestibular lá de Minas Gerais e ele fala assim: dentre os compostos orgânicos a seguir, quais podem possuir isomeria geométrica? Então a gente tem que desenhar as estruturas para saber quais que são isômeros geométricos. Então o primeiro aqui é o butano 2-ol. Então but, a gente viu que but é um composto que tem 4 carbonos. Então 1, 2, 3, 4 carbonos. Só simples ligações, então ele já está fazendo as simples ligações. E no carbono 2 eu tenho um álcool, né, pessoal? O álcool é representado pela função hidroxila. Pessoal, esse aqui, só de ver o nome já fica explícito que não pode ser um isômero geométrico, porque a gente viu que num composto aberto, para ser isômero geométrico, eu tenho que ter a dupla ligação, tá? Para eu poder ter 4 ligantes e poder analisar esses 4 ligantes entre essa dupla ligação, tá? E aqui eu não tenho dupla ligação. Então, como que eu vou poder fazer essa análise se eu não tenho essa dupla ligação, né, pessoal? Porque, por exemplo, aqui eu vou ter hidrogênio e hidrogênio. E aqui, então, eu não vou ter ligantes diferentes neste carbono aqui e não vai dar para comparar, né, com o outro que está do lado de cá. Então, a número 1 não é, tá? A número 2, olha, já tem uma chance de ser porque eu vi que tem o en ali, né? Então, vamos lá. Pente são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação aqui, tá, pessoal? Então, olha aqui. En termina com O, então, pessoal, ele é um hidrocarboneto, eu vou completar com os hidrogênios. Então, aqui ao redor da dupla, olha aqui, faltam 2 hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4 ligações.
Aqui, neste carbono, eu vou ter todo este composto aqui, é um ligante dele, o outro vai ser o hidrogênio. Aqui, este carbono, ele possui os mesmos ligantes também, né? Eu tenho que ter ligantes diferentes para poder fazer essa análise. Então, este composto também não pode apresentar isomeria geométrica. Vamos aqui para o terceiro, 2-hexeno. Então, né, pessoal? Então, também é um composto que tem dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, né, pessoal, de 6 carbonos. E no carbono 2, 1, 2, eu tenho uma dupla ligação, tá? Agora, vamos analisar os ligantes dos carbonos que estão formando essa dupla ligação. Esse aqui tem esse CH3 para cá, eu posso colocar mais um hidrogênio, né? Ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Este aqui, pessoal, tem esta ligação, todos esses carbonos para lá, e eu tenho um hidrogênio também, para formar 1, 2, 3, 4 ligações. Agora sim, ó, eu posso analisar os ligantes que estão acompanhando essas duplas ligações. Aqui, os que têm menor massa, menor densidade, estão do mesmo lado da ligação. Então, esse aqui é o cis. Se eu fizesse o contrário, se eu passasse toda essa cadeia longa aqui para cima e colocasse o hidrogênio para baixo, os com menores massa, menores densidades estariam em lados opostos, seria o trans. Então, a gente viu que esse composto aqui, ele pode ter isomeria cis-trans. Então, 3 já é uma das minhas respostas, né? Vamos analisar aqui o 4. O 4 é um ciclo. A gente viu que quando o composto é fechado, não necessariamente eu preciso de ter a dupla ligação. Esse aqui é o 2-metilciclohexanol. Então, hex são de 6 carbonos que estão num ciclo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No carbono, eu tenho um álcool que termina com ol. Então, vamos supor que seja aqui o carbono 1, que ele tem um grupo funcional. E no carbono 2 eu tenho um grupo metil, então CH3. Então, este aqui é este composto, né? Daí eu tenho também, né? Olha, aqui tem 1, 2, 3, tem o hidrogênio aqui e tem o hidrogênio aqui. Então, olha, aqui eu tenho carbonos, né, pessoal? Olha, esses dois carbonos que têm ligantes diferentes, né? Os dois têm ligantes diferentes. Então, ele pode ter isomeria cis-trans, né? Quando os hidrogênios estiverem do mesmo lado, será um composto cis. Quando os hidrogênios estiverem lados opostos, será um composto trans, né? Porque ele é o que tem menor densidade ali na minha estrutura. Então, 4 também pode ter. Agora, o ciclo hexeno, vamos lá. 6 carbonos também, né, num ciclo. Então, essa estrutura, eu tenho uma dupla ligação aqui, né? Então, aqui eu posso ter hidrogênio e aqui hidrogênio. Pessoal, este composto ele não apresentará isomeria geométrica, tá? Porque aqui eles compartilham de um mesmo ligante, né? Essa parte do ciclo aqui todo. Então, eu não consigo fazer essa análise, né? Porque ele está preso aqui, este ligante está preso aos dois. Então, não tem como eu fazer essa análise neste composto por conta disso. Então, a gente viu que os que possuem isomeria geométrica é o composto 3 e o composto 4. 3 e 4, a resposta certa da número 2 é a letra D. Pessoal, número 3 é uma questão lá de São Paulo também. Ele quer saber quantos isômeros geométricos esse composto possui. Então, primeiro aqui, né, pessoal, eu já identifico ser dupla ligação, porque é uma característica necessária para eu poder ter isomeria geométrica no composto aberto. Aqui é misto, né, pessoal? Mas aqui é um anel benzênico, então eu vou ter dupla simples e dupla ligação. E aqui eu não vou conseguir ter essa isomeria geométrica, porque vai ter um ligante que vai compartilhar, que vai ser dos dois carbonos ao mesmo tempo, então não tem como eu fazer essa análise quando tem essas duplas ligações no composto fechado. Então, aqui que eu vou ter, né, pessoal? Então, olha, este exemplo aqui, os hidrogênios, que são os menos densos, estão dos mesmos lados, e esse é o cis, né? E eu posso ter o outro composto, onde eles estarão de lados opostos, né? Dessa maneira aqui. Então, aqui, os hidrogênios vão estar de lado oposto, esse é o trans, e esse aqui do mesmo lado, eles vão ser o composto cis. Então, aqui eu vou ter dois isômeros geométricos, o cis e o trans dele. Então, a resposta correta é a letra C.
A número 4 é uma questão da estadual do Piauí e ele coloca assim: a anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central. É usada no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam a anfetamina sem orientação médica com o objetivo de obter a sensação de euforia por ela provocada. Então, ela é uma droga, né? Muitas pessoas se viciam na anfetamina. A fórmula estrutural da anfetamina é representada abaixo, exemplificando um caso de isomeria. Então, ele falou que a anfetamina ela possui um tipo de isomeria. E ele quer saber qual o tipo de isomeria que representa a anfetamina. Então, primeiro, pessoal, a gente observa aqui um detalhe. Eu não posso ter isomeria geométrica porque na parte aberta eu não tenho dupla ligação. E aqui a gente viu que na parte fechada com essas duplas eu acabo não conseguindo ter isomeria geométrica também. É, ele aqui, pessoal, eu percebo que não tem um tipo de isomeria de cadeia, de função ou de posição, que é a isomeria plana. Então sobrou só a isomeria óptica, né? Pessoal, a isomeria óptica são compostos que eles podem desviar a luz polarizada tanto para a esquerda quanto para a direita. E isso causa uma diferença total no organismo. Parece que é pouca coisa, mas causa uma diferença muito grande, né? A gente viu na aula de slides que muitos acidentes aconteceram por aplicar substâncias que só têm essa diferença de polarização da luz e que causou efeitos drásticos no organismo, né, das pessoas que onde foram aplicados alguns remédios com essas características, tá? E a gente viu que para ser isômero óptico, eu preciso ter um carbono que tenha 4 ligantes diferentes, que eu chamo de carbono quiral. Então, se eu tiver um carbono ali que tenha 4 ligantes diferentes, eu sei que ele vai ser um isômero óptico, tá? Daí eu venho para este carbono aqui, olha, ele tem ligado a ele o hidrogênio, um ligante diferente, o CH3, o NH2 e toda essa parte de cá. Então esse carbono ele tem 4 ligantes diferentes. Então eu coloco um asterisco nele para indicar que ele é quiral. Então ele é um carbono quiral, então este composto ele pode desviar a luz polarizada tanto para a esquerda quanto para a direita. Então esse é um tipo de isomeria óptica. Resposta certa, letra D. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Vai ter outra lista com outras atividades para vocês treinarem um pouco mais essas questões, tá? Qualquer dúvida, estamos chamando no privado. Beijo, tchau!